Marcos 10 e 17. Um jovem crente a Bíblia dá o nome de jovem rico, né? Imagina você, um jovem. Eu já ouvi muitos idosos, muitos velhos dizerem: ah, eu já fui jovem. O jovem acha que pode tudo, né? E cometem muitas besteiras. Muitas. Aquele homem, além de ser jovem, era rico, muito rico. Olha o que a Bíblia diz: um jovem rico. Jovens já têm essa, como são neófitos, ou seja, inexperientes, Satanás sugere a eles que eles podem tudo. E sendo ricos ainda, aí acham que podem mais ainda. E aquele era exatamente isso, um jovem rico. Porém, ele foi ensinado a respeitar e a obedecer os mandamentos, a observar os mandamentos. Foi ensinado desde pequeno. Mas no íntimo dele, no coraçãozinho dele, havia uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Havia uma dúvida. E a dúvida, ela impede as pessoas de serem felizes, de serem completas. A dúvida é que faz o homem sofrer, o ser humano sofrer. O crente não pode viver com dúvidas. Não pode. Se eu e você buscarmos a história dos heróis da fé, eles não tinham dúvida. Eles não tinham dúvida. Eu falava do Sadraque, Mesaque e Abednego. A resposta para o Nabucodonosor: não necessitamos de responder. Sabemos que se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, continuamos com Ele, não temos dúvida. Você não pode ter dúvida. Onde está o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Qual é a igreja que eu tenho que frequentar? Você não pode ter dúvidas. Ninguém de nós. Você tem que ter convicção de que o Deus das nações, o Deus do Evangelho, é quem protege você com o seu grandioso poder. Você não pode ter dúvidas. Não existe esse negócio de tentar. Eu ouvi tantos, principalmente no começo desse ministério, eu ouvi tantos líderes, tantos bispos: Valdemiro, isso não dá certo, não tem jeito. Alguns chegavam a dizer: eles não vão deixar. Eu falei: eles? Quem? Os que foram expulsos do céu? Jogados lá em cima? Eles. Não. Igreja, eu tenho muitos defeitos, mas eu não tenho dúvida, não. Ah, não. E não tem dor, não tem tristeza, não tem adversidade que me faça ter dúvida. E olha que eu sinto tudo isso, hein? Eu sinto tristeza, eu sinto dor, eu sinto humilhação, principalmente da maneira como esse país trata o evangelho e os evangélicos. Eles tratam esses que ficam na libertinagem, na prostituição,
e cometendo crimes de atentado ao pudor, claramente nas ruas. Eles tratam como se fossem heróis e tratam os cristãos como se fossem nocivos à sociedade, mas isso vai mudar. Vai mudar. Então preste atenção. E eu, como não devo nada para eles, eu posso falar à vontade. Nada. Nada. Nunca me ajudaram em nada. Nunca. E nem precisa. Nós temos a Deus e temos um povo gigantesco. O jovem rico, ó. Você achava que eu todo... Normalmente é assim. Mas ele tinha uma dúvida. Ele tinha uma dúvida. Escute isso aqui, ó. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: que coisa, hein? Tem coisa melhor do que isso? Ou tem coisa mais inteligente, mais sábia? Tem atitude mais sábia do que correr ao encontro de Jesus? Olha só. O sujeito, ele viu Jesus e o que ele fez? Qual foi a atitude? Ele correu ao encontro de Jesus. A melhor coisa que alguém pode fazer na vida é correr ao encontro de Jesus. Você concorda? E olha a maneira, a reverência com que esse homem se apresenta, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Põe na palavra herdar. Você conhece essa palavra, herdar? Isso vem de herança, né? Herança não é mérito, não é pagamento, é dado, não é isso? Ah, aquele fulano lá é muito rico, ele herdou. Então ele não trabalhou para ter aquilo, trabalhou? Ele mereceu aquilo? Não. Não, claro que não. Ele herdou. Isso significa que ninguém merece a vida eterna. A vida eterna é herança. Presta atenção. Olha como ele coloca: que eu farei para herdar. Basicamente, acho que todo mundo sabe, né? Mesmo aqueles que... Eu particularmente... Meu pai não deixou nenhum terreninho para mim. Mas eu sei muito bem o que é uma herança. Todo mundo sabe. Mas, quando o sujeito coloca desse jeito: o que farei para herdar a vida eterna, eu tenho certeza absoluta que ele sabia o caminho. Você deve ter algum conhecido seu que herdou algum bem. Quem conhece alguém que herdou? Esse bem que esse sujeito herdou, tocou uma parte para você também? Ah, não? Não. Você tem certeza? Você nem procurou ver lá no cartório direitinho? No testamento? Você não estava no testamento. Sabe por quê? Porque você não é filho do pai dele ou da mãe dele, você não faz parte da família. E herança, ou seja, herdar, receber, mesmo que por herança, ou seja, de graça, requer isso, que façamos parte da família, que sejamos filhos.
Amém, igreja? É. Mas o interessante é que aquele jovem, ele conhecia todos os mandamentos que Moisés deixou e ele os praticava, você acredita? Já houve quem dissesse o seguinte, que ele só os observava, mas esse observar dele aí, com a resposta de Jesus, me deixou convicto de que ele praticava os mandamentos. Ele era teoricamente, né? Ele era um exemplo de crente, né? Na verdade, um modelo de crente. No mundo é assim, o mundo está cheio de modelos, não é verdade? Por quê? Porque os homens, a sociedade só vê o exterior. Necessariamente, não são modelos para Deus os modelos para a sociedade. Os que são exemplos para a sociedade não são necessariamente para Deus. Por quê? Porque Deus não é como os homens, Deus não é como a sociedade, não. Deus vê o interior, Deus olha lá dentro. Então, às vezes, o sujeito aparece lá na TV e faz aquele trabalho, não sei o quê, papapá, mas o coração dele não toca a Deus, porque Deus não é como os homens. Aquele era o modelo de crente, sabe? E ele falou: o que farei para herdar? Ele foi bem até aí, porque primeiro que ele se prostrou, né? Ele reverenciou o mestre. Isso tem que ser. Ele não foi com arrogância: ó Deus, ó Jesus, eu quero a minha parte, que não sei o quê, ou é ou não é. Não, negativo. Ele se ajoelhou, ele prostrou, ele baixou a bolinha dele. Você entende? Quem entende a linguagem? Você já aprendeu como se deve chegar à presença de Deus, né? Não é assim: ó Senhor, eu exijo. Exige o quê? Exige, entra nessa não. Ou é ou não é? Esquece. Deus é e será sempre. Ninguém pode dizer sou Ele é. Conhece? Hein? Tem uma música assim, não tem? Do Matos Nascimento. Então, como é que é? Toda vez que eu glorifico, os céus anjos dizem amém. Se Eu vou. com Cristo pro além. O homem sofre porque quer. Jesus na força tem a fé. Ninguém pode dizer só Ele é. É isso aí que eu queria. Então, o sujeito, ele se aproximou de Jesus. A verdade, ele aproximou não, ele foi o quê? Já encontro, né? Que coisa, hein? Será que tem alguém aqui que veio ao encontro de Jesus hoje? Veio mesmo? Você não veio me ver não, né? Ah, que decepção. Hã? Brincadeira. Você já me vê todo dia lá, não vê? Quem que liga a televisão e me vê a bispa? Então você não veio me ver definitivamente, você veio ao encontro do mestre. Amém? Ó, o jovem fez uma coisa maravilhosa. Ele foi ao encontro de Jesus. Um ponto positivo, aliás, muito positivo.
Um outro ponto positivo, ajoelhou-se. Ajoelhou-se. Quer dizer, ele reconheceu a insignificância dele, mesmo sendo rico. Ele se ajoelhou porque ele estava diante de alguém maior do que ele, não é isso? Coisa boa. O que não é muito positivo, embora era sobre a vida eterna, foi a dúvida, né, dele. Porque ele perguntou: o que farei para herdar? O herdar está certo. Vida eterna, ou seja, salvação, um lugar no reino de Deus, não se compra nem com ouro, nem com prata, nem com dinheiro, nem com influência, nem com carteirada. De vez em quando alguém dá uma carteirada, eu falo: você vai lá dar carteirada no céu, você vai ser jogado de cabeça para baixo de lá. Esse negócio de carteirada, esquece. Tem até quem fabrica carteira falsa para dar carteirada. Isso é bandido, né? É crime, não é crime? É crime. Então, o jovem tinha coisas que depunham a favor dele, mas a dúvida, isso aí não era legal. Porque se um sujeito observa os mandamentos, ou seja, todos, teoricamente ele já está salvo, ele já tem direito à herança. Quem concorda? E por que perguntar o que farei para herdar? Havia alguma coisa lá dentro que dizia: você não está salvo. Você tem que fazer uma reflexão, uma autoanálise. E questionar não a Deus, mas a você mesmo: eu estou salvo? Porque aquele jovem não acreditava na salvação dele. E ele observava os mandamentos. Mas o que pesava? Pesava o fato, e é o principal de todos, dele colocar os bens em primeiro plano, em primeiro lugar, e não fazer de Jesus Cristo seu bem maior. Ele tinha muitas riquezas, muitas propriedades. Ele tinha um tesouro gigantesco. Por mais que uma pessoa seja rica, a riqueza dela, os bens não devem ser o tesouro dela. Por mais que você ame a sua mulher não pode ser o seu tesouro. Por mais que você ame os seus filhos, não podem ser o seu tesouro. Porque a Bíblia diz que aonde está o tesouro, ali estará também o seu coração estará onde está o seu. Só Deus pode ser o seu tesouro. Só Deus pode ser o nosso tesouro. Por mais que você goste de uma coisa, por mais que você necessite de determinadas coisas, seu tesouro tem que ser o Senhor. Sabe por quê, igreja? Quem me ouve bem, levanta a mão. Você nunca vai tocar no seu tesouro, tocar no sentido de destruir, de arruinar, de pôr a perder. Jó, ele possuía muitas riquezas, mas quem era o tesouro de Jó? A mulher de Jó era uma crente fervorosa, mas quem era o tesouro dela? Fazendas, dinheiro, gado. Então, quando a Bíblia diz que o seu coração está onde está o seu tesouro, isso significa dizer que você não pode ter tesouros, não. Você só pode ter um.
mesmo sendo dono de muitas propriedades, ou quantas propriedades você queira ter e conquiste, o seu tesouro tem que ser o Senhor. Você pode ter uma família maravilhosa, o mundo prega tudo errado. Entrevista um jogador de futebol, meu tesouro é a minha família. Não, a família é importante demais, mas o tesouro é Deus. É isso, o tesouro é Deus. Abraão amava demais o filho, mas quem era o tesouro dele? E ele foi botado à prova, não foi? Por que Deus não botou a mulher dele, a Sara? Eu não vou, quem sou eu para julgar, mas... E se Deus, em vez de falar com Abraão, falasse, Sara, sacrifica o Isaac? Mas eu fui conceber com 90 anos, Senhor. Será que eu vou ter mais chance de ter um outro? Mais uma chance? Acho que não. Eu já estou derrubada. O Abraão foi lá com o coraçãozinho apertado, mas o filho, que era muito amado por ele, estava num plano secundário. O tesouro era Deus. E Deus falou a Abraão, eu não quero seu filhinho amado, só queria saber se realmente eu sou o seu tesouro. Igreja, grava isso no seu coraçãozinho. Se Deus for o seu tesouro, você vai ter tudo que deseja. Tudo. Mas se Ele não for o seu tesouro, vai faltar tudo na sua vida. É isso. É duro, mas tem que ser ensinado. O dia que você fizer dele o seu tesouro e provar isso com obras, e dedicando-se a Ele, e amando a Ele em qualquer circunstância, Ele vai botar você numa posição de destaque. Mas quando você botar o seu filho acima dele, seu marido acima dele, sua mulher acima dele, seus bens ou sua profissão, seja lá o que for, suas amizades, aí a esposa chega para o marido, vamos para a igreja, bem, hoje não. Hoje eu tenho meu futebol com meus amigos. E se está quebrado na emenda? Um exemplo, né? Uma coisa tão banal. Imagina se fosse uma coisa importante, então. Então o sujeito, ele tinha uma dúvida. E que dúvida cruel, hein? Mesmo observando todos os mandamentos, eu estou salvo? É isso que ele perguntava, é isso que ele queria saber. A prática, a obediência aos ensinamentos, aos mandamentos, já deveria dar a ele essa convicção. Só que o sentimento dele, em relação a Cristo, em relação a Deus, era esse. Se eu tiver que deixar isso ou aquilo, eu deixo Deus. Era isso. Foi o que aconteceu. Qual é a sua situação? Né? Gente, o tesouro atrai o coração. Se Deus for o seu tesouro, o seu coração está nele. Se for o seu filho, o seu coração está nele. Se for o seu marido ou a sua mulher, o seu coração está nele. E o que já houve de homens que abandonaram a Deus por causa da mulher, e de mulheres que abandonaram a Deus por causa do homem, do marido, enfim, isso não pode nunca, nada, absolutamente nada, pode arranhar a sua relação com Deus. Quem entende o que eu estou falando? Nem a política, absolutamente nada. Então, igreja, presta atenção. Será que alguém de nós não está na situação daquele jovem? Ou pior, porque
Se ele obedecia todos os mandamentos e estava em dúvida, quem não obedece então? Hein? Ih, rapaz. Olha lá. Jesus falou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Ou um que é Deus. Quantos bons existem, igreja? Só um. O que eu escuto gente falar, eu sou muito bom, apóstolo, eu sou bom. Rapaz, será? Bom brilho. Você é bom mesmo? Conversa, rapaz. Só tem um bom. Está escrito, não dá? Aí Jesus diz, sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mentir, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua. Então ele respondeu, mestre, talvez tenha dado até um certo alívio, né? Para ele na hora. Olha, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ponto. Mas Jesus não botou esse ponto, não. Esse ponto aí não foi Jesus que botou. Jesus continuou. Jesus teria colocado uma vírgula só, né? Ele continuou. Mas uma coisa te falta. Isso aí, nem Valdemiro, nem você que falou que não sei quem é ladrão, ninguém pode dizer, porque isso aí é lá dentro só ele vê. Só ele vê. É que nós somos falhos demais. A gente vê falha de todo mundo, mas as nossas a gente não vê. Quem concorda? Cuidado. 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 Então, presta atenção, igreja, por favor. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse observado aí, igreja, pode ser traduzido assim, tudo isso eu tenho praticado. Uma vez eu vi um pregador, um homem de Deus, ele falou, ele só observava, mas ele não praticava. Não, talvez ele não conheça muito bem a gramática, né? Porque nesse caso aí é praticado, porque Jesus confirma isso quando fala, fitando o amor e disse, só uma coisa te falta. Quem foi que disse só uma coisa te falta? O pregador que eu ouvi dizer, é um pregador até antigo, ele deveria ter entendido essa parte. Quem disse que só faltava uma coisa não foi o Valdemiro, não foi o Papa. Quem foi que falou? Foi Jesus. Se Jesus disse que só falta uma coisa, é porque as outras estão sendo praticadas. Não é claro isso, igreja? É evidente? Quem concorda comigo? Aquele jovem era um modelo, um exemplo. Externamente, né? O exterior, quem olhava, só que lá dentro, igreja, lá dentro. Porque, às vezes você observa a vida de uma pessoa e vê que ela tem falhas. Mas o coração dela ama a Deus com uma intensidade. E tem uma palavra que diz que é quem muito ama, muito é perdoado. E o amor encobre o quê? Multidões de pecados. Então você julga pelas aparências, você não sabe o coração da pessoa. É só você observar o Davi, a história dele, a vida dele, observar esse aí, quando ele prova para Jesus que praticava todos os mandamentos, mas Jesus, conhecendo o coração dele, viu que Jesus não era a pessoa mais amada ou bem maior na vida dele.
Deus sabe das nossas falhas, mas o que Ele quer de nós é que Ele ocupe o primeiro lugar numa escala de valores. Você entende, igreja? Não pode ser o filhinho único, o primogênito ou unigênito, ou aquele bem que você conquistou, não, ou aquele diploma negativo. Deus trabalha para que as pessoas entendam que o lugar dele ninguém nem nada pode ocupar na vida do homem. Ninguém. E eu e você somos colocados à prova. Você sabia? Somos colocados à prova muitas vezes por causa disso. Aquela história, nós pregamos ontem, o valor da vossa fé. Deus prova o valor da nossa fé. Ele permite determinadas situações. Eu nunca vou me esquecer de José. José, ele passou pedaços terríveis. Mas ele já tinha definido, ele tinha decidido que, livre ou preso, o tesouro dele sempre ia com ele. Igreja. Na companhia dos pais, comidinha quentinha, caminha feita, ou dormindo no cimento, na prisão, o tesouro estava ali com ele, igreja. Eu até me emociono, porque eu me lembrei de uma situação aqui. Eu e minha família, igreja, nós temos um conforto extraordinário, embora eu não ligue para isso. E nem sou eu que promovo, nem exijo, quero assim, negativo, estou nem aí. Eu e a bispa, vamos lá, o missionário, deputado Zé Olímpio, que ultimamente não tem ido mais, mas sempre ia conosco lá para a Amazônia. O missionário, o deputado Zé Olímpio sabe que uma vez nós estávamos lá com os índios, e até uma meia-noite o cara contando história de onça. E lá não tem parede, é uma oca, né? Um negócio de sapê que tem em cima de palha, de coco. A gente deitado lá de madrugada, o que pula em cima de mim com as patas geladas? O cachorro do índio. E eu falei, é uma onça, não foi? Rapaz, eu achei que era valente, ué. Tanto faz, eu e a bispa, a gente cansa nada. A gente dorme lá no chão com ele, no chão batido. Um dia a bispa estava almoçando, eu estou lá conversando com os índios, né? O chefe lá. Daqui a pouco, olha, a bispa está sentada com um monte de indinho comendo. Aí eu me aproximei, eu falei, o que você está comendo aí? Aí tinha um casco de tartaruga, eles botaram farinha dentro. Aí falou, você quer? Eu falei, Deus me livre. Os índios comem a tartaruga. É a comida deles. Eles não têm. Você pensa que eles têm um açougue para comprar chão de dentro, chão de fora, picanha? Não? Negativo. É tartaruguinha com farinha. Eu olhei assim, procurei a cabecinha dela, onde é que estava, entendeu? Falei, aliás, não é só a bispa, não, o missionário também comeu uma vez. Então, ela falou, você não quer um cadinho, não? Eu falei, você não trouxe um pãozinho, não? Né? Só dá uma olhadinha no café, né? Tartaruguinha para o almoço, com farinha. É a nossa vida. Agora, eu e a minha família, nós temos conforto. Só que a gente não dorme em casa. É difícil, é raro. Porém, teve uma fase da nossa vida que não dava para sentar todo mundo junto. Que a gente não tinha nenhuma geladeira para pegar uma aguinha gelada. Pelo contrário, elas eram pequenas ainda. Ela falava, mãe, não tem água gelada? A gente estava no Nordeste, é um calor muito forte. No verão, 40, mais de 40 graus. Não tem água gelada? Ela falou, não, minha filha, não tem geladeira. Eu ia no posto de gasolina comprar gelo. Só que eu trazia, o gelo derretia, amanhecia tudo molhado assim a salinha. E nem era nosso, o apartamento foi emprestado
por uma pessoa que, quando eu era de outro ministério, eu ajudei a eleger ele deputado estadual, um doutor lá, né, no Nordeste, e ele emprestou o apartamento dele, que a gente não tinha condição de pagar o aluguel. Mas ele falou, depois, quando melhorar a situação, você paga, porque ele era mão de vaca também, né? Eu fiquei muitos anos sem ver ele, eu cheguei lá, apóstolo Valdemiro, que alegria receber, vou levá-lo para almoçar. Aí eu fui com ele, quando cheguei lá, estava a plaquinha, né, o self-service, R$3,50. Eu falei, peraí, ó, você lembra? Sujeito mão de vaca, rapaz. O bispo Joia, lembra dele, doutor Moraes. Você lembra dele, bispo? Doutor Moraes, mas gente fina o homem, mas mão de vaca, rapaz. Ele era goiano, ele não é mineiro não, que ele fala que é mineiro, né? Ele era goiano. Aí, a gente não tinha nem... Eu vi a senhora falando... Negócio de gelo com açúcar. Quisera eu ter gelo com açúcar numa fase da minha vida. Só que a gente não abriu mão do tesouro, igreja. Eu chegava em casa com uma fome, olha que eu comia naquela época, hein? Aí a bispo estava lá lutando com a trempezinha. Eu falei, o que você fez aí? Mas eu só fiz o arroz, só tem uma trempa. Eu falei, então eu vou comer só o arroz mesmo. O arrozinho quentinho, estava saindo a fumaça, estava até legal. Falando, e o ovinho aí? Não, aí é rápido, aí dá para botar em cima um ovinho. Por isso que eu acostumei um ovinho ao ponto, em cima de um arrozinho quente, não precisa mais nada, não é verdade? Eu acostumei, porque era muito rápido, ela fazia. Aí vinha esses, me perdoe, mas vinha esses miseráveis que não me conhecem, falar mal da minha vida, da minha família. Sabe meu pé, você não sabe o que nós passamos, não. Mas nós nunca abrimos mão do nosso tesouro, igreja. Você sabe quem é, né? Fatalmente Deus iria dar conforto para nós, porque na escassez e até mesmo na miséria, Ele continuou sendo o tesouro da nossa vida. Só Ele pode ser, igreja. Eu estou ensinando, eu não, o Espírito Santo. Você não vai vencer por causa do Valdemiro, da Francilé. Não, nós somos homens. Somos carne, que nem você. Belisca para você ver. Hoje uma pessoa passou e agarrou aqui com a unha, uma senhora. Aliás, se eu tivesse com uma machadinha, eu cortava a unha dela. Depois eu vou olhar aqui, mas agarrou assim, não soltava. Eu falei, solta o meu braço. Aí é que eu percebo que eu sou de carne mesmo e fraco, porque dói. Eu sinto dor como vocês. Sinto triste. E os obreiros, pastores tentando me alegrar. Não queira me alegrar quando eu estou triste, porque eu tenho meus motivos e aí é que Deus opera. Agora, nós nunca abrimos mão do nosso tesouro, igreja. E às vezes, aparentemente, você não tem motivo nem para se alegrar ou para exultar. Eu tive fase da minha vida que eu falei, meu Deus, por que isso não me leva daqui? Mas eu nunca abri mão do meu tesouro. E nunca vou abrir. Porque Deus sabe que nós não temos nada para oferecer. Deus sabe. O que você tem para dar para Ele? Isso é besteira, esse negócio esses ensinamentos. Não, eu dei tanto, eu quero tanto. Você deu nada. O que você dá na obra foi Deus que te deu para você dar. Foi Deus que emprestou. Você quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estava com as crianças, que já não são tão crianças assim mais. Já são, maiores de idade há muito tempo. E respondem por elas. Eu e a Bispo, a gente estava com ela, às vezes, assistindo uma determinada reunião. Aí, na hora da oferta, aí eu pensei naquilo que Deus faz conosco. Na hora da oferta, eu e ela
a bispa e as meninas assistindo uma reunião, por exemplo, de pastores. Aí na hora da oferta, o líder falava, ó, agora nós, pastores, vamos ofertar a obra. Aí eu pegava, dava 50 para uma, 50 para outra, vai lá dar para Jesus. É exatamente isso que Deus faz conosco. Quando você dá 1.000, ou 500, ou 100, ou 10, qualquer valor que você dá na casa do Senhor, Ele entregou na sua mão para você dar, como você já fez com seu bebê na igreja, é a mesma coisa. Não se iluda, não, eu dei tanto na igreja, você deu o quê? Seu papai estava ali sentado do seu lado, papai do céu, e ele entregou na sua mão, dá lá na casa, dá para mim, eu estou dando para você, dá para mim, foi isso que Davi disse, 1 Crônicas 29, Davi falou, quem somos nós para dar oferta? Nas tuas mãos tu damos, falou ou não falou? Davi falou, mostra lá, olha o que Davi falou, ó. O que nós estamos dando na tua casa, para a construção do templo, foi o Senhor quem nos deu. Olha lá, tudo vem de ti, olha lá, tudo vem de ti. Não vai se acabar porque você deu uma oferta de 10 ou de 5, não. Pelo contrário, tenha consciência de que você está dando o que Deus te deu, e Ele vai dar mais e mais e mais e mais e mais, e você vai dar mais e mais e mais e mais e mais, e Ele vai dar não só para você dar na casa dEle, mas para você ter o seu conforto, a sua qualidade de vida. É esta relação que você tem que ter com Deus. Esta. Tem gente que fica, não, essa oferta, que pobreza, que de espírito. Porque eu me lembro muito bem. Eu já vi pais fazendo isso, o bebezinho, pai, eu quero dar oferta, então, tá lá, 10, ó, toma aqui. É isso que Deus faz conosco, tudo é dele. Quando a gente dá alguma coisa na obra, foi Ele quem nos deu. Não é tudo que Ele te dá que é para você dar na casa. Você pode ver que o Valdemir não chega aqui, ó, dá tudo que você tem, não é negativo, porque não é tudo que Deus te dá que é para você dar na casa, mas parte do que Ele te dá é para você devolver para Ele, é para você dar na casa, e parte é para você ter qualidade de vida e crescer e desfrutar e ser próspero. Essa é a minha visão, essa é a visão que Deus me deu. Vê se eu fico mandando você dar tudo, não, eu não concordo com isso não, porque eu já dei várias vezes dinheiro na mão das minhas filhinhas, quando eu era pequenininha. Hoje elas trabalham. Hoje elas podem me dar presente. Hoje é dia dos pais, né? Mas, não. Mas eu dava dinheirinho, ó. Filhinha, essa aqui é para você dar lá de oferta, ó. Ah, é, pai? É. E esse outro aqui, né? Esse aí é para você comprar um negócio para você. Um relógio, uma joiazinha, um negócio. Assim é Deus. Não é tudo que Ele te dá que você vai dar na casa dEle. Não. Ele te dá para você dar na casa dEle e te dá para você ter qualidade de vida, comer bem, se vestir bem, morar bem. É isso que Ele vai fazer. Mas você tem que ter consciência de que tudo é dEle. Tudo é dEle. Só faltava essa. Eu oro para Deus prosperar minhas ovelhinhas. Eu vou arrancar o couro delas? Negativo. Minhas ovelhinhas têm que frequentar bons restaurantes. E isso vai acontecer com você. Visitar lojas boas e comprar. Mas você tem que entender que jamais vai fazer falta aquilo que você oferece na obra, seja o valor que for, porque é Deus quem te dá, e Ele vai dar mais e mais, porque Ele vai ver que o seu tesouro é Ele, não é aquilo que Ele te dá, é Ele. E aquele jovem pensou que tinha botado um ponto,
Olha lá. Eu pratico esses mandamentos desde a minha juventude. Jesus falou. Aliás, Jesus o amou, hein? Olha lá. O amou. E disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Olha, Paulo, você não está caindo em contradição, não? Você acabou de falar que não é tudo. Não, não é não. Mas ele está falando para o jovem, não, no caso específico daquele jovem, que era avarento, e que amava os bens acima de Deus, só tinha um jeito dele herdar a vida eterna, se libertando. E eu já ouvi muito pregador usar isso aí a favor da igreja, mas se você observar, Jesus me falou, ó, vende tudo que tem e traz para mim aqui para a igreja. Ele falou, não, dá aos pobres, olha lá. Aí eles ficam bravos comigo, ó. Tem que falar a verdade, ó. Olha lá. Dá aos pobres, Jesus falou. Esse dá aos pobres, Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu não preciso de nada seu, meu filho. Isso aí que você tem, eu tenho muito mais do que isso. Eu sou dono de tudo. Eu não preciso de nada seu. Jesus estava dizendo, a oferta e dízimo não foram estabelecidos porque Deus precisa, não. É para provar os corações. Aonde está o tesouro do homem? Esse Jesus falou, traz aqui. Não, ele falou, dá aos pobres. Porque você não está conseguindo conviver com isso. Você está amando mais as suas fazendas, as suas empresas, do que a mim, do que ao Pai. Que Jesus conhece. E Jesus o amou, hein? Coisa que ele não estava fazendo. Ele observava os mandamentos, ou seja, praticava. Mas uma coisa que é o principal dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não estava praticando. Deus dá o que você quiser, se você amá-lo acima de tudo. Você entende isso? Aquela maneira que você olha para o seu filhinho, para a sua filhinha, os cuidados. É a maneira que Deus olha para você. Mas imagina se seus filhos olham para você vendo cifrão. Aí quando você não tem dinheiro para dar, sua filha ou seu filho nem passa perto de você. Não, você não vai gostar. Você não pode olhar para Deus como se Ele fosse um banqueiro ou um médico. Mas Ele não prospera? Prospera. Ele é dono de tudo, Ele não cura? Cura. Você não pode olhar para Ele como se fosse um médico. Você costuma, quando você está gozando de plena saúde, você costuma visitar as clínicas, os hospitais, só para ir cumprimentar os médicos? Vai nada, você já nem gosta de cheiro de remédio. Você vê uma farmácia, você vai passando na rua, sente um cheirinho de remédio, você passa longe, não? Eu lembrei de um amigo meu, quando tinha umas inflamações na garganta, aí ia na farmácia para tomar. Tem injeção, como é que chamava a injeção, bispo? Na época é Getacil, né? É uma injeção aí que cura inflamação de garganta. A bispo conhece muito bem esse camarada. A gente olhava, ali é uma farmácia aberta, ela falava, esse camarada sou eu. Aí tinha uma portinha aberta da farmácia, fala, vem cá. Pergunta, ela falava, tem Bezetacil? Peraí. Como é que é? Ele chegava na farmácia e falava assim, vocês aplicam injeção? Aí falava, aplicamos sim. Então tá bom, mais tarde eu volto aqui. Não voltava nada. Eu falava, Senhor, não é melhor o Senhor me curar? Da garganta. Tanto falar, e gripe, e resfriado, e coisa gelada. Eu estava aguentando falar. Ela falava, toma uma Bezetacil. Aí falava, tá. Ela insistia, eu falava, então vamos passar lá. Aí passava, tinha uma janelinha, vem cá. Tem alguém de plantão aí para aplicar uma injeção? Ah, sim, pode chegar. Eu falei, pode chegar o quê? Eu estou só perguntando. Depois eu passo.
Você costuma ir todo domingo aos hospitais, às clínicas, só para olhar para a cara do médico? Não. Então Deus não pode ser seu médico. Embora Ele te cure de qualquer enfermidade, você não pode tratá-lo como seu médico. Não. Deus, Ele é a coisa mais importante da vida do ser humano. O tesouro. O tesouro. Ele não é, ele é muito mais que médico. Aliás, Deus abençoe os médicos, né? Os doutores, porque a gente só visita o médico quando está precisando dele. Se não estiver precisando, eu nem... Uai, tem muito tempo que eu não te vejo, né? Ele fala. Coitado do doutor, pai. Quando você se aproxima do doutor, você costuma ir lá dar um abraço no seu dentista, mesmo estando tudo tranquilo com o seu dente? Vai nada. Vai nada. De vez em quando meu dentista fala assim: quanto tempo em sua pausa? Ô, doutor. O senhor veio me dar um abraço? Não, doutor, é porque está latejando um pouco aqui. Eu queria saber se é um canal, o que é, entendeu? Rapaz, ninguém vai. E como é que você vai tratar Deus assim? Não. Não sei se você está entendendo. Você não pode se aproximar de Deus só quando está precisando dEle. Tem gente que só se lembra de Deus quando a coisa está feia. Não pode, igreja. Sabe por quê? Imagina se Deus fosse lembrar de nós só quando precisasse de nós. Quando é que ele iria se lembrar? Nunca. Ele não precisa de nós. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Imagina, Deus resolve, agora você, Valdemir, agora é assim, você só me procura quando precisa de mim, então só vou te procurar quando eu precisar de você. Meu Deus, ele não quer passar. Ele não precisa de mim. Então, ele disse, eu observo, eu obedeço esses mandamentos, mas falta uma coisa, só umazinha. Você vai se desfazer desses bens que estão atrapalhando a sua vida. Tem gente que pensa assim, mas Deus não é rico, Deus não pode me dar isso, pode. Mas e o seu coração, como é que está? Será que você tem estrutura? Será que você está preparado para ter isso? Será que você não vai trocar Deus? Será que se Deus te der o que você está pedindo, a qualidade de vida que você deseja, você não vai botar isso acima dele? Por isso o ensinamento. Na verdade, igreja, hoje, Deus está preparando você para dar coisas grandes, sabia? Porque o ensinamento é de acordo com a necessidade, não é verdade? Receba isso, igreja, Deus está preparando você para coisas grandes. Todo dia, antes de dormir, diga para Deus quem é o seu tesouro. Diga lá do fundo da alma. Diga para Deus. Não está certo orar, ou o Senhor me dá isso, ou acaba comigo. Não está certo. Sabe por quê? Porque a gente está colocando Deus num plano secundário. A oração boa é daqueles 3 lá. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, vamos continuar com Ele. Que coisa, hein, igreja? Ele não resiste. Não. Ser crente, ser evangélico, ser cristão, ser servo, é botar Deus acima de tudo e de todos. Isso aí é para todo mundo, desde do presidente da república até aquele anônimo. Que às vezes o sujeito põe até um cachorro acima de tudo, sabia? Eu particularmente, eu gosto muito de cachorro.
Mas eu não posso botar cachorro acima eu tenho que conhecer os valores. E o valor maior, o bem maior da minha vida é Deus. Tem gente que põe cachorro acima de gente. Eu gosto muito de cachorro, mas não posso botar cachorro acima de gente, não, é? É. Uma vez eu repreendi um policial. Ele conversando comigo, ele dizia de trocas de tiro, que trocando tiro matou o fulano. É óbvio que eu não vou censurá-lo por isso. Ele se defendeu, isso é bíblico, inclusive. Mas aí ele veio questionar, no Parque Total, o senhor tem coragem de matar o porquinho para comer? Eu falei, rapaz, eu mesmo não, né? Eu já matei, se for preciso eu mato, mas quando eu chego lá, a linguiça já está pronta, na verdade. O senhor tem coragem? Eu falei, o que você está fazendo? Falando, você já matou gente, rapaz? Ah, mas você está todo errado, rapaz. E onde é que gente é inferior ao porco? Aonde? Você é cabeçudo mesmo, é? Oxi, você está doido? Porco nem imagem de Deus, gente é imagem de Deus, rapaz. O sujeito mudou, esse sujeito. Só que ele matou se defendendo. Ele matava e morria, não troca de tiro com bandido na favela. Agora, eu falei, rapaz, aprenda. Deus fez o animal, está em Gênesis. Gênesis capítulo 9. Você tem o Gênesis na sua Bíblia? Tem? Tem ou não? Lá no capítulo 9, se eu não me engano, diz assim. Aí vai citando lá os animais, as ervas, tudo. Olha lá. Olha lá. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para quê? Alimento ou mantimento. A minha está alimento aqui, ó. Tudo que se move e vive. Se você gosta de um filé de como é que chama? De cascavel, de sucuri, eu não tenho nada com isso. Não, eu prefiro um filé de peixe, né? Eu prefiro um filé de linguado, conhece? Ei, peixe gostoso. Hein? Ou de tucunaré, agora, tilápia. Agora, há quem, lá para o lado da China, Coreia, de vez em quando você é surpreendido. Alguém falou, meu Deus, aquele povo é cruel, eles comem cachorro. Eu falei, eles falam a mesma coisa da gente que a gente come porco. Hã? Cachorro não tem diferença de porco ou de boi, não. Todo animal é a mesma coisa. Isso é questão de cultura, que as pessoas gostam de julgar os outros. Eu não como cachorro, pelo contrário, se alguém comer meu cachorro, vai pagar caro. Agora, não, peraí, ó. Eu não como, Deus me livre de comer cachorro. Né? Só que eu não posso criticar quem come, é a cultura deles. Eles arrancam o cabelo, eles falam, meu Deus do céu, esses brasileiros comem porco, comem galinha, comem boi. É cultura. Essa hora eles estão comendo um filé de Rottweiler lá, um pernil assado. É igual você deixou o pernilzinho lá em casa, né, preparado já. Espera aí, ó. É cultura. Olha o que está na Bíblia. Você respeita o que está na Bíblia? Tudo que se move e vive, ser-vos-á para quê, igreja? Minhas filhas gostam de rã. Só que elas não são da roça. Porém, como elas cresceram nessa cultura, eu chegando com as rãzinhas em casa, você sabe o que é rã, não sabe? Parece com sapo, mas não é. Se parece bastante. Só que o sapo tem um leitezinho, um negócio aqui, a rã não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de... A Raquel, então, larga só os ossinhos, assim, um monte de ossinhos de rã. Aí, a Juliana também come rã, né, filha? Come pouco, né? A Júlia come.
Aí se a Júlia vê uma rã viva, ela não come mais não. Porque o bicho é feio, não é? É porque ela já vê limpinho, né? Agora eu não, eu tinha que caçar aquilo lá no brejo com a fisga. Aí alguém falou, um bispo falou, meu Deus, o senhor come isso? Eu falei, larga esse enjoado, rapaz. Se quiser comer lá em casa, vai ser rã no jantar, miserável. Quem já comeu rã? Aí dela, rapaz, não... Tá longe de ser unanimidade, hein? Mas é delicioso. Carne branca. Hein? Faraó não sabia o que era bom, entendeu? Porque o que teve de rã lá. Mas é o seguinte. Eu fui criado assim. Uma rãzinha frita aqui. E vende no mercado. Quem sabia que vende? Vende no mercado. Aí o bispo veio me criticar. Eu falei, você cuida da sua vida, bispo? Porque eu como, cresci comendo, vou continuar comendo rã. Fritinha. E no mercado tem um ranado lá em Sorocaba, o pessoal falou, ia lá buscar. Ele pegava na hora, a bichinha estava lá pulando. E tem um olho grande que olhando para mim, tem hora que eu falo, rapaz, essa bichinha está sabendo alguma coisa. Um olho grande. Mas é cultura. Tudo que se move, está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Servo-os-á para mantimento, o alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Amém? Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não. Ele está falando para não comer carne? Não. O sangue. Aí eu chego na casa do sujeito, apóstolo, tem uma galinha cabidela, molho pardo, tem um chouriço. Eu falo, não, eu não como sangue. Eu já comi, é gostoso, hein? O danado do chouriço, hein? Eu lembro direitinho, tem muitos anos, quando eu era menino. É gostoso. Depois que eu descobri que a vida é respeito à vida, então o sangue vai embora. Agora a carne, meu irmão, se eu for comer na sua casa, nem vou perguntar que carne que é, vou só experimentar, se estiver saborosa. Pode ser rã, pode ser um ouriço, né, um negócio, né? Um gambá. Mas eu não posso, se estiver saboroso, é melhor não perguntar nada. Paulo já falou, não pergunta nada não, come calado. Está escrito. Come de tudo que se vende no açougue sem perguntar, ele falou. Agora, cultura, o que a Bíblia diz? O que se move será dado para alimento. E a erva verde. Aí um outro pastor me viu, a bispa refogando para mim folha de batata. Quem conhece? A rama da batata doce. Alho, queimou lá no óleo, refogando. E faz de vez em quando. Esse dia eu cheguei lá e falei, o que é isso aqui? Ela falou, folha de batata, serralha, aquele almeirão do mato, tudo. Broto de bambu, ponta de abóbora, de rama de abóbora. Faz tudo. Aí o senhor come isso. Eu falei, cuida da sua vida, rapaz. Aí o sujeito, falei, prova, ele provou. Meu Deus, é melhor que couve. É claro, é molinho, arroz fica verdinho quando você põe. Folha de batata, taioba. Você conhece taioba? Você está doido? Lá no Nordeste, tinha um monte de taioba assim. Eu falei, meu Deus, está dando sopa. Aí o caseiro, a gente morava numa chácara, falou, isso aí é flor, é planta. Eu falei, é claro que é planta. É óbvio que é planta. Aí mostrei para ele em Gênesis. Planta e tem mais, é verde. Erva verde, olha lá. Tudo vos dou agora. Eu não tenho nada com isso. É como você quiser. Eu como que eu quero, você também não tem nada com isso. Agora, só que você tem que entender se é bíblico. Tudo que se move é lavar o cachorrinho. O meu não. Mas, se o sujeito engorda o cachorro lá, é claro que
Quando eu for pregar lá na Coreia, ou na China, eu falei para a bispa, se eu ficar uma semana lá, eu vou ser vegetariano. Como eu não sei o que eu estou comendo, entendeu como é que é? Pelo menos a erva eu estou acostumado a comer brotos disso, daquilo, enfim. Eu posso muito bem, numa semana, comer só verdura. Qual o problema? Verdura, arroz, que tem bastante lá. Bolinho de arroz. Aí os chineses vão falar, mas come carne? Eu falei, não, essa semana, em homenagem aos senhores, vou comer só verdura. Pelo menos eu saio com a minha consciência tranquila, não comi cachorro, entendeu, igreja? Não é verdade? Você não aguenta comer, até o peixe eu desconfio que se for cobra, que aí parece, né? Brincadeira, igreja, mas entender a palavra é o que é preciso. Nada tem a importância do Todo-Poderoso na nossa vida. Quem entendeu a palavra? É isso. E quando você faz isso, Deus ele faz as coisas fluírem na sua vida. Você não precisa dar murro em ponta de faca, não, igreja. Você entende a expressão? Lá na roça usa isso. Não precisa dar murro em ponta de faca. Faz de Deus o seu tesouro. Não vou ter tribulação, vai. Mas, igreja, a tribulação, como disse a palavra ontem para nós aqui, vai ser só para provar o valor da sua fé. E a palavra diz que é breve, por breve tempo. É pouco tempo, Adore a Deus. Eu gosto daquela música. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Que coisa linda, né? É linda, não é? Puxa. Como é bonita essa música. Igreja, eu não sei se vocês acreditam no que eu falo, mas eu estou sentindo uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. O tanto que Deus está te abençoando hoje, igreja. Vocês vão contar aqui depois, vocês vão dizer isso. Mas muito, 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 muito.